Sabe, quando eu era criança, e a gente foi criado assim, numa outra tradição, então não era da igreja evangélica, então a gente tinha o costume de esperar Papai Noel. E naquela época, o ano demorava muito a passar. Olha, um ano era muito demorado. Até chegar o 25 de dezembro, Natal, onde você ia receber o presente. Bom, seja lá qual fosse o presente, se o presente era grande ou era pequeno, enfim, a gente sabia que naquele dia 25 ia ter um presente. Mas com Deus é muito mais empolgante, é muito mais emocionante, porque nós não sabemos quando vem o presente. Embora nós saibamos que ele vai vir, mas nós não sabemos quando. Pode ser que ele venha hoje. Não é verdade? Pode ser que hoje tenha sido um dia que você acordou assim, meio quebrado, falou assim, meu Deus, foi a semana toda assim, agora eu vou ter que ir para a igreja ainda agora de manhã e está quebrado, mas quem sabe é hoje que Deus tem separado para você aquela bênção que você tem esperado tanto tempo. E hoje Deus vai te abençoar. Irmãos, por isso que eu tenho dito, a gente precisa se animar quando vem para a casa de Deus, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Com Deus nunca é monótono. Ainda mais sendo pastor de igreja, nunca é monótono mesmo. Sempre tem uma novidade. Mas Deus sempre nos surpreende. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar a respeito de julgamento. Julgamento. E de repente você pode pensar assim, mas pastor, o que há de empolgante em julgamento? Muitas coisas. Muitas coisas empolgantes no julgamento. Quem nunca viu um filme de julgamento onde é emocionante quando os advogados vão e dão aquela reviravolta no caso e de repente quem era culpado passa a ser inocente, quem era inocente passa a ser culpado? Mas não é desse julgamento exatamente que eu vou falar nessa manhã. Quero pedir que vocês abram suas Bíblias em Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37. Achou aí? Segura sua Bíblia aberta aí, por favor. Tem um cântico antigo que a gente cantava na igreja, os conjuntos cantavam, que fala sobre qual é o nosso trabalho e qual é o trabalho de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos aplicamos em trabalhos que não são nossos. Parece que é do ser humano se meter em coisa que não é nossa, né? A gente se mete em coisa que não é nossa. E a gente sofre por causa disso. E esse cântico dizia assim, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é descansar em Deus. Mas quantas vezes nós queremos fazer o trabalho que é de Deus? Deus está falando, não é esse o seu trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Em Lucas 6,37, nós vemos aqui algo que não é o nosso trabalho, mas que muitas vezes nós nos aplicamos nisso. Lucas 6,37, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho,
e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Julgamento. Nós nascemos com essa capacidade de julgar coisas, julgar pessoas, julgar situações. E, na verdade, esse julgamento é necessário, porque é assim que nós sobrevivemos. Julgamos entre coisas boas, coisas ruins, enfim, decidimos, tomamos posições, isso é importante. Mas essa mesma capacidade de julgar, a Bíblia fala a respeito disso, que nós não devemos aplicar isso às pessoas. De que forma? Todo julgamento vem com uma escala de valores, ou seja, aquilo que nós damos mais valor ou menos valor. Não é assim? Você julga com respeito à roupa que você vai vestir e com respeito à ocasião que você vai. Por exemplo, se você vai à praia, você julga no seu bom senso que você não deve ir de terno. Isso é uma questão de bom senso, isso é questão de julgamento. Isso é perfeitamente normal. Mas o que a Bíblia fala é a respeito das pessoas. Quando nós falamos de pessoas, irmãos, nós estamos todos na mesma condição. A Bíblia diz isso. Quando lá em Romanos, Paulo fala, ele diz, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diante de Deus, estamos todos iguais. O que muda a nossa situação? O que muda a nossa situação é Jesus Cristo. Quando Ele entra na nossa vida, Ele muda a nossa situação diante de Deus. O sangue de Jesus nos cobre a nossa vida, e a ira de Deus é aplacada, e nós somos recebidos como filhos, por causa de Jesus. Então, tudo aquilo que a gente faça para Deus é aceito, não porque nós somos bons ou nos tornamos bons, não. É aceito por causa de Jesus. Porque Jesus está na nossa vida, Deus aceita aquilo que fazemos. Porque Jesus está na nossa vida, Deus aceita a nossa oferta, nosso dízimo. Porque Jesus está na nossa vida, Deus aceita o trabalho que nós fazemos. Ou seja, nós não impressionamos a Deus com o trabalho que nós fazemos. Nós somos aceitos se o sangue de Jesus estiver sobre a nossa vida. É assim que funciona. O sacerdote, no passado, ele poderia fazer muitas coisas para Deus, mas ele era aceito quando ele oferecia o sangue do cordeiro sobre o altar, quando ele oferecia o sacrifício. E o nosso sacrifício é Jesus Cristo, e ele já fez esse sacrifício por nós. Mas, como ser humano, nós somos todos iguais. Deus não tem filho predileto. Então a gente pensa assim, eu acho que Deus ama mais fulano do que ama a mim. É errado, porque Deus nos ama de forma igual. Porém, embora isso seja verdade, seja uma realidade, muitos estão num nível diferente de fé. Essa é a diferença. Diante de Deus, para aqueles que pensam assim, a oração do pastor, oração da criança é melhor, está se enganando, porque diante de Deus estamos todos iguais. Mas cada um de nós tem um nível diferente de fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, ainda fala sobre isso em relação à comida. Ele fala assim, um crê que pode comer de tudo, o outro crê que só pode comer legumes. Ou seja, isso é nível de fé. O que come carne está errado? Não. O que come só legume está errado? Não. É nível de fé. E entre esse nível de fé, é aí que diz, vocês não devem julgar um ao outro. Porque é aí que entra o julgamento. Por causa do nível de fé. Eu creio que posso fazer certas coisas em Deus. O meu irmão crê um pouco diferente. E aí eu começo, mas pelo amor de Deus, será que esse sujeito não está vendo? A Bíblia diz isso, aquilo, outro. Irmãos, nós não estamos para julgar o nível de fé das pessoas. Essa é a questão. Por isso que Jesus fala aqui em Lucas 6, não julguem, e vocês não serão julgados. Esse não é o nosso trabalho. Julgar o nível de fé, julgar as pessoas.
Porque, olha só, a nossa oração, e o apóstolo Paulo fala isso em muitas das cartas, que a nossa oração é que todos cheguem à unidade da fé. Mas nem todos estão lá. Então essa é a nossa oração, que todos cheguem à unidade da fé. Infelizmente, esse desnível, né, de fé, ele é causador de problemas. Ele é causador de problemas. Porque, pelo fato de as pessoas não estarem no mesmo nível de fé, alguns problemas surgem. Quais problemas? O primeiro problema é a questão do sentimento de superioridade. Quem está a um nível, ou julga estar um nível acima de fé, corre um risco de julgar que aqueles que estão, ou que ele julga estarem abaixo no nível de fé, são inferiores. Ou tem menos poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus está disponível a quem tem coração sincero e quiser buscar Deus. Ele não é privilégio de pastores, evangelistas, apóstolos, não. O poder de Deus está disponível a todo crente que quiser buscar Deus. Esse é o poder de Deus. E Deus não dá mais para um e menos para outro, simplesmente, não. Depende daquilo que nós buscamos e depende do nosso chamado em Deus. Depende do nosso chamado em Deus. Se você é um motorista e você trabalha entregando carros num caminhão cegonha, você vai ter que dirigir um caminhão cegonha. Você não pode dirigir uma Kombi, porque uma Kombi não dá para levar um carro. É óbvio. Então, de acordo com aquilo que você precisa, Deus vai dar na sua vida. De acordo com o seu trabalho, Deus vai dar na sua vida. Mas isso depende de uma busca nossa. Então, essa questão dos níveis diferentes, aquele que está, ou julga estar num nível superior, tende a julgar o outro que está no nível inferior. Por outro lado, aquele que está no nível inferior, ou se julga no nível inferior, tende a se sentir menosprezado pelo outro que ele julga estar acima. A verdade é que nós podemos crescer espiritualmente em Deus. Da mesma forma que nós podemos crescer na nossa vida secular, nossa vida de relacionamentos, nosso trabalho, nós podemos crescer espiritualmente também. E crescer espiritualmente é uma decisão diária. Satanás faz tudo para que você se mantenha no mesmo nível ou caia no nível. Mas Deus, todo dia, te oferece opção de crescimento na sua vida espiritual. Todo dia que você decide não ler a Bíblia. Ué, pastor, mas eu não decido não ler a Bíblia. Sim, você decide não ler a Bíblia. Todo dia que você decide não orar. Não, mas eu não decido não orar. Decide sim. Quando você tem a opção de orar e não ora, você decidiu não orar. Quando você tem a opção de ler a Bíblia e não lê a Bíblia, você decidiu não ler. Quando você tem o dia do culto da igreja e você não vem, você decidiu não vir. É sempre assim. Quando você é chamado para um ministério e você não vai, você decidiu não ir. É assim. É decisão nossa. Se você decide essas coisas, você não vai ter o crescimento. Agora, quando você decide ler a Bíblia, quando você decide orar, quando você decide ir à casa de Deus, quando você decide fazer a obra de Deus, você está decidindo por crescimento. Imagina uma criança que simplesmente come e não anda. Come deitado e permanece deitado o dia inteiro. O que vai acontecer com essa criança? Imagina um crente que só se alimenta, vem ao culto até, se alimenta da palavra, ouve a palavra no rádio, ouve a palavra na televisão, mas não se movimenta. O que vai acontecer com ele?
Então, falando a questão do julgamento, irmãos, quando a Bíblia fala não julguem, por quê? Não simplesmente porque eu tenho medo de ser julgado, não. É porque Deus diz que esse não é o nosso trabalho. Não julguem, não condenem, não é o meu trabalho condenar, eu não sou chamado para ser juiz. Agora, qual é o meu trabalho? Perdoe, você vai ser perdoado. Libere perdão. Sabe, existem coisas que ajudam a nossa vida cristã, existem coisas que detonam a nossa vida cristã. E, Jesus-incidentemente, o que contribui para a nossa vida cristã é justamente o que é contrário ao que o mundo diz. Por exemplo, perdoar contribui para a sua vida cristã. Mas já viu o que o mundo diz? Que perdoar nada, tem que ir lá e se vingar. Isso não contribui para a sua vida cristã. A Bíblia ainda fala de medida. Qual é a sua medida? A medida que você medir, você vai ser medido. Hoje é o terceiro domingo de maio, e todo terceiro domingo de maio, nós que somos da Igreja Metodista já há algum tempo, sabemos que todo terceiro domingo de maio é o Dia Nacional de Oferta Missionária. Embora nós tenhamos todo terceiro domingo de cada mês a oferta missionária aqui, esse mês é o mês que é dirigido às missões nacionais. Os campos missionários do Nordeste, do Norte, do nosso país, tem diversos pastores lá, tem as propagandas que você pode ver no mural, enfim. Hoje, nós temos um alvo um tanto ousado para nós hoje. Nós não costumamos tirar esse valor de oferta, mas é o alvo que nós temos, de R$ 6.500. Eu sei que não é um alvo absurdo quando a gente pensa na igreja toda. Pode ser absurdo para mim, sozinho, para você sozinho, mas para a igreja toda não é. Quando há um empenho de alcançar isso. Mas a questão não é o alvo. A questão não é o valor. A questão não é se é 5 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil. A questão não é essa. Porque se você já comprou um carro, se você já fez uma prestação que estava além do seu salário, você fez ou porque você queria aquele bem, ou porque você precisava daquele bem. Por exemplo, geladeira. Geladeira é uma coisa que todo mundo tem. É difícil você chegar numa casa que não tem uma geladeira. Por quê? Porque hoje é impossível pensar a vida sem uma geladeira. Se bem que os nossos avós, muitos deles viveram em casa que não tinha geladeira. E eles viveram a vida deles e viviam, enfim. Mas hoje nós não podemos pensar a vida sem uma geladeira, porque no calor a gente tem que ter uma água gelada. Porque a carne que a gente comprou lá, tem gente que tem mais, tem geladeira e tem freezer. Porque eu tenho que comprar carne e estocar, porque eu tenho que congelar e depois eu vou cortando, ou então eu tempero e deixo guardado para depois ir fazendo. Ninguém pensa nisso. Agora, a geladeira é um bem caro. Normalmente não compra uma geladeira assim, na bucha. Né? Ainda mais se for aquelas aço escovado, aqueles negócios todos que o pessoal gosta, né? Que tem água na porta, aquele negócio de doido. Você faz a prestação. Você vai lá e paga em 24 vezes. Eu comprei uma televisão, às vezes, um dia, em 24 vezes, irmão. Misericórdia. Olha, a televisão escangalhou e eu estava pagando ainda a televisão. Então você pensa só, a pessoa faz esse... Por que faz isso? Porque precisa. Ela precisa disso em casa. Então, na verdade, não é o valor. Se a geladeira custa R$500, se custa R$1.000, se custa R$2.000 ou R$3.000, não é o valor. A pessoa paga, porque precisa. Isso qualquer pessoa faz no mundo, qualquer um faz, porque precisa disso. Agora, quando a gente fala da obra de Deus, fala assim, R$6.000, R$6.000. Se juntar a tua geladeira, a tua televisão, a tua máquina de lavar, já deu R$6.000, tranquilo.
Já deu. Está entendendo, irmãos? Então a questão é da visão do reino. É a medida que nós medimos. Nós medimos a nossa vida de uma forma e medimos a obra de Deus de outra forma. Na nossa casa, nós precisamos de geladeira, televisão, precisamos de micro-ondas, às vezes só faz pipoca. Só faz pipoca no micro-ondas. Mas tem lá o micro-ondas, só para gastar luz. E fica lá ligado o dia inteiro, lá com o reloginho lá, só para gastar luz. E a gente faz, porque a gente julga que precisa. Eu tenho que ter isso em casa, eu preciso disso. Eu não, tenho que comprar. Mas e a obra de Deus? Qual é a medida que a gente mede? A igreja precisa, mas... eu acho que não precisa muito, não. Fica pensando no missionário que está lá no Nordeste, ou no nosso caso também, lá no Paraguai, lá na China. Gente, já reparou como é que tem gente com uma mentalidade tão pequena que o missionário não pode nem postar foto da casa dele? Se na foto que o missionário postar da casa dele tiver um vasinho de planta atrás, fala assim, tá bem, hein? Tem até planta. Missionário não pode ter planta em casa, não pode. Entendeu? Qualquer coisa, é parecer sentado numa cadeira de plástico. Eu não tenho isso lá em casa. Gente, à medida que a gente mede as coisas, que a gente julga as coisas, que a gente olha as coisas, tem uma história engraçada engraçada se não fosse trágico, né? O Kim contou uma vez postaram no Facebook uma foto de família, ele, Gisele, o pessoal da casa de Pelé, e aí alguém viu a foto e falou assim, tá bem, hein? Que casa, hein? Só que era a casa do Pelé, ele tirou foto aqui. O missionário tem que tomar até cuidado, se passar na frente do shopping, tirar foto. Ih, olha só, que mansão, é um shopping, meu filho. É um shopping, isso aqui na minha casa não. Sabe por quê? Esse é o nosso problema, a gente mede as coisas de uma forma errada. Você quer ter uma televisão de 47, você quer ter mas quando alguém tem, você fala assim, tá bom, hein, tá podendo. Por quê? E a Bíblia diz que com a medida que nós vamos medir, nós vamos ser medidos também. Então, quando a gente olha para a oferta missionária, que parece um dinheirão, mas vem cá, seja honesto. Você mede a obra de Deus com a mesma importância, deveria ser mais, mas você mede a obra de Deus pelo menos com a mesma importância que você mede a sua vida? Não estou nem pedindo meça maior, não. Da mesma importância que você mede a sua vida. Um exemplo, você compra um carro, né? Você paga lá 36, 48, 60 vezes você vai pagar. Teu carro, não, preciso de um carro, tá? Olha como é que a gente mede as coisas erradas. Quanto tempo você passa dentro do teu carro? Eu dirijo 10 minutos para ir para o trabalho, 10 minutos para vir para a igreja, vem na igreja uma vez sim, outra vez não. Uma vez por mês vou no mercado, dirijo uns 10 minutos também. Bom, juntando assim no mês, então, juntando tudo, sendo bem generoso, você dirige 1 hora. No mês inteiro, de carro. Você pagou quanto? Meu carro custou uns 30, 40, 50 mil. Tá. E o seu colchão? Quanto tempo você passa em cima dele? Eu vou dormir por volta de umas 11 horas, acordo às 7 ou às 8. Eu durmo aí umas 10 horas, fico umas 10 horas em cima do colchão. Todo dia você fica umas 10 horas em cima do colchão.
Mas o colchão está ruim, pastor. Olha, está com os carombos, buracos, dá uma dor nas costas. Como é que é? Então você faça 1 hora por mês no carro e você gasta 30, 40, 50 mil. Mas no colchão, você é incapaz de comprar um colchão. Que você fica ali 10 horas por dia deitado. Está vendo como é que o nosso julgamento é errado? A gente julga as coisas erradas. E a gente usa esse mesmo julgamento errado com a obra de Deus também. Gente, preste atenção. Quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra se a gente tiver... Eu não digo nem sorte isso, porque isso não é sorte. 120 anos, porque viver com 120 anos não é sorte, não. 120 anos, imagina alguém com 120 anos. Gente, você com 120 anos, todo mundo que você conheceu já morreu. Já morreu. Você com 120 anos, você com certeza vai estar precisando de gente para te ajudar a fazer praticamente tudo. Então, eu não digo que é sorte viver até 120 anos, não, mas é o máximo que a gente vive. Então, imagina só. Você vive o máximo 120 anos aqui. Você vive esses 120 anos aqui. E depois tem uma eternidade. O que é mais importante? Os 120 anos que você tem aqui ou a eternidade com Deus? Olha o julgamento que a gente faz. O que é mais importante? É a obra de Deus que dirige a nossa vida para a eternidade ou é a vida que a gente vive aqui, gente? Então a gente precisa aplicar esse nosso raciocínio, essa nossa medida. Por quê? Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos também. Então, como é que Deus pensa a nosso respeito? Nós julgamos a obra de Deus dessa forma, julgamos a casa de Deus dessa forma, julgamos as coisas de Deus dessa forma. E como é que Deus pensa quando vai nos abençoar? Quando Jesus fala aqui que nós vamos ser medidos também, medidos por quem? Quem é que vai medir a gente também com essa mesma medida? E é interessante porque nesse texto aparece uma pergunta de Jesus que aparentemente não tem nada a ver com o texto. Olha o que Jesus fala. Aí, ele falando essa questão toda de julgar, e blá blá blá, de medir esse negócio todo, Jesus faz também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o negócio de julgar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Irmãos, quando nós nos aplicamos em julgar errado, nós, na verdade, não estamos vendo nada. Isso fala do ministério da igreja nesse mundo. Como é que a igreja vai ser luz do mundo? Como é que a igreja vai ser guia neste mundo? Como é que a igreja vai conduzir as pessoas a Jesus nesse mundo, se ela mesma não está enxergando nada? Se ela mesma ainda está naquela mentalidade, isso aí eu não faço, isso aí eu não dou. Isso aí é assim, isso aí é assim. Sabe, olha que coisa. Como é que nós julgamos as coisas de uma forma muito estranha? Nós fizemos essa parede aqui atrás, aqui dos fundos. Ontem eu tive a oportunidade de ver lá do alto, lá, tirei até uma foto e vi a parede lá. E eu tenho um pensamento, eu tenho um sonho para essa parede aqui dos fundos aqui. Eu, na verdade, queria construir aqui ou botar aqui um banner gigante aqui na parede, escrito Jesus aqui. Eu gostaria de colocar, porque de lá de cima a gente vê a parede todinha. De todos os prédios grandes que tem aqui na cidade, aqui nessa localidade aqui, o nosso é o único que dá essa paredão aqui lá para cima. Então, se você botar Jesus, o pessoal lá de cima vai ver tudo tranquilo. Mas a gente fez essa... E a gente precisava, para fazer essa parede, de 15 mil reais. Nós não conseguimos os 15 mil, mas a parede está aí. Porque Deus abençoa, mas a verdade é, gente, é nosso, está na nossa mão. Como é que nós estamos medindo? Como é que nós estamos julgando? Como é que nós estamos tratando as coisas de Deus? E a questão é, como é que Deus vai tratar a gente também?
E aí vem aquela situação toda de olhar o cisco no olho do seu irmão. Mas eu quero que você leia mais um texto comigo. Lá em João 12, 47. E esse texto é forte. Esse texto é muito forte. João 12, 47 e 48. Jesus falando: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, Jesus dizendo: eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Igreja, não é nossa função julgar. Nós não estamos para julgar. Jesus mesmo falou: eu não vim julgar, eu vim salvar o mundo. Agora, vai ter um juiz, não fique pensando nisso que, Jesus não veio julgar. Tem muita gente que fala assim: vocês estão me julgando, eu não posso ser julgado. Ok, mas tem um juiz, querendo ou não, tem um juiz. E quem é o juiz? A própria palavra. A própria palavra vai testificar contra aqueles que não obedecem à palavra. Tem gente que acha que o juiz condena as pessoas, que o juiz condena aquele que vai ser preso. O juiz não condena não, o que condena é a lei. É o que está escrito. Não é o juiz que condena. Quem condena é aquilo que está escrito. É isso que Jesus fala. Nós não estamos para julgar. Nós não vamos condenar ninguém. O que condena é a palavra. E diante da palavra, se nós não obedecemos a palavra, nós não temos desculpa, porque a palavra está escrita. Quando chegar no último dia, olha, por que você não fez? Mas não está escrito. Mas eu pensei. Pensou no quê se está escrito? O que você pensou? É muito sério, irmãos. Sabe, por que a Bíblia se chama Antigo Testamento e Novo Testamento? O que é um testamento? Testamento é um documento oficial que, a princípio, ele diz aquilo que nós temos herança, temos direito de herança. Isso é o básico, a princípio, mas também nele está escrito como deve ser. Você já viu no filme, quando tem leitura de testamento, fala assim: olha, eu deixo para o meu filho fulano isso, isso e isso, mas ele vai receber se fizer isso, isso e aquilo. Tem um filme que fala sobre testamento, e que eu acho que, não sei se é um pai ou um avô que deixa para o filho ou para o neto, e ele deixa umas terras lá no meio do nada. E o camarada tem que ir para lá, e ele tem que cavar buraco, colocar cerca, e ele recebe um monte de trabalhos assim que o avô dele ou o pai dele deixa para ele. E ele fala: mas por que ele deixou isso para mim? Ele tem que trabalhar, porque a vida toda ele foi um filhinho de papai. Eu falo: meu filho, no final ele fala: eu te deixei isso tudo para você entender. Para você entender o valor do trabalho, o valor das coisas que você tem. E o testamento é isso, irmãos. Ele deixa ali traçados os acordos, ele deixa ali traçado qual é a importância e o que tem que ser feito. Olha, o nosso testamento está escrito. E o nosso testamento vai dizer também o que nós temos direito e o que não temos. Então, nessa manhã, querido, eu queria que você refletisse sobre isso. Queria que você orasse a respeito disso. Hoje é um dia que nós temos a oportunidade
de mostrar para Deus de que forma nós medimos a obra de Deus. De que forma nós julgamos a obra de Deus. Qual é a importância que Deus realmente tem na nossa vida. Qual a importância? Porque nós temos um desafio a cumprir e a questão é, vamos vencer esse desafio ou vamos falhar diante desse desafio? Cabe a nós escolher o que nós vamos fazer. Quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra sempre nos ajuda, nos orienta. E nós queremos verdadeiramente que o Senhor veja em nós que nós amamos a Tua obra, que nós não vivemos de forma egoísta, pensando somente em nós, que na verdade nós cremos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. O mundo não tem, as coisas desse mundo não são as melhores coisas para nós, mas aquilo que Jesus conseguiu na cruz do Calvário é o melhor para nós. E nós te louvamos por isso. Senhor, não é o nosso trabalho julgar nem pessoas, nem coisas, nem situações, mas a Tua palavra diz que nós usamos uma medida. Senhor, e essa medida que nós usamos será usada também em nós. Senhor, em nome de Jesus, que nós não estejamos usando nenhuma medida errada para medir as situações e as coisas, mas que nós estejamos, em nome de Jesus, usando, Senhor, uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Senhor, em nome de Jesus. Porque dessa mesma forma nós seremos medidos também. O Senhor não poupa esforços para nos abençoar. O Senhor derrama bênçãos sem medida sobre nós. E nós precisamos ser também assim abundantes para a Tua obra. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos, Pai. Abençoa esse dia, abençoa as classes da escola dominical, abençoa seu culto logo mais à noite. Em nome de Jesus, colocamos tudo nas Tuas mãos e te agradecemos. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém.